Imagine você viver um dos maiores milagres de toda a sua vida. Imagine ver a doença desaparecer, você poder abraçar novamente a sua família, voltar para casa, ter a sua vida de fato restaurada. Hoje eu quero falar sobre um milagre bíblico que vai além apenas da cura. Por trás deste milagre existe algo tão interessante que muita gente não conseguia perceber, não consegue ver. Todos os propósitos de Jesus, Ele faz visando algo maior. Se o Senhor resolveu te prosperar, é porque essa prosperidade vai servir para abençoar pessoas. Se o Senhor, neste dia de hoje, curar você, é porque através dessa cura, você vai beneficiar outras pessoas que também serão curadas. A restauração da sua família não é apenas sobre você ou sobre as suas orações. A sua família restaurada vai servir para restaurar outras pessoas. Ou seja, hoje eu quero falar que por trás de todo o milagre de Jesus, existe um porquê muito especial que muitas pessoas não percebem. Hoje eu quero falar sobre a cura de 10 homens leprosos. Hoje eu quero falar sobre como a lepra afligia, como eles viviam, onde eles viviam, como era a vida desses homens. E quero destacar entre os 10, um deles, aquele que decidiu viver algo maior. Eu sei que você está inserido em algum grupo, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, e você sente que na sua vida existe um propósito maior. Existe algo maior na sua vida a ser realizado. E era a mesma coisa que esse homem sentia. Era o mesmo sentimento que movia o coração desse homem. E ele não ficou apenas no sentimento, ele não ficou apenas tentando entender aquilo. Ele tomou uma atitude na sua vida que o possibilitou viver aquilo que Jesus tinha a fazer na vida dele. Portanto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Carlos Gonçalves. A nossa história bíblica já está no ar. Estamos falando sobre os milagres de Jesus. E para essa manhã de hoje, o Senhor tem um grande, um maravilhoso, um extraordinário milagre para a sua vida. Então vem comigo, abra o coração, abra o sorriso 9:15 e vem, porque a bênção é nossa. Eu quero ler um texto bíblico juntamente com vocês para poder fazer essa história que vai impactar a sua vida e tocar seu coração. Lucas capítulo 17, verso de número 11, a palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que, indo Jesus para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, e dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E ele disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uau! Queridos ouvintes do nosso devocional, hoje nos deparamos com esse milagre extraordinário de Jesus na vida desse homem. Eu quero hoje contar para vocês sobre onde, quando e por que Jesus fez esse grande milagre e o que Ele quer falar contigo nesta manhã. Você que já sabe que esse lugar é o cantinho da bênção, onde todas as manhãs ouvimos a voz de Deus, abre o coração e deixe Deus falar contigo. Esse milagre, gente, aconteceu quando Jesus estava fazendo a sua última viagem para Jerusalém. Era uma caminhada que culminaria na crucificação. Jesus estava próximo
no fim do seu ministério, próximo ao tempo dele ser crucificado. Lucas fala algo curioso aqui. Passava entre Samaria e Galileia. E esse detalhe aqui parece simples, mas não é. Olha as minúcias da Bíblia, gente. Essa era uma região, gente, de fronteira. Era uma área evitada por muitos judeus, por estar próximo de Samaria. Judeus evitavam passar por Samaria. Depois assista a história da mulher samaritana aqui, quando Jesus entra em Samaria. Então, judeus evitavam esse caminho. Eles evitavam essa região para não terem contatos, para não verem, para não passarem perto do samaritano. Judeus evitavam essa área, porque ali viviam pessoas rejeitadas. E nesse mesmo acesso ficavam ali os leprosos. Os leprosos ficavam nessa região, na entrada da cidade. Então, além de judeus não passarem por lá para não ver os samaritanos, pior ainda, os leprosos, o leprosário, ou aldeia dos rejeitados, ficava ali perto. Se você pegar o mapa, você vai ver Galileia ao norte e Samaria ao centro e a Judéia lá no sul, no fundo do mapa. Jesus está literalmente caminhando entre dois povos que não conviviam bem. Olha onde Jesus vai, gente. Nós geralmente evitamos problemas, evitamos conflitos. Só de saber que alguém não vai com a nossa cara, a gente evita estar com essa pessoa. Só de saber que alguém não gosta de nós ou que uma conversa pode ser ruim, a gente evita a conversa, não é isso? Evitamos lugares, evitamos assuntos, evitamos uma série de coisas. Eu conheço pessoas que evitam tudo. Olha, se é para ter uma conversa e a conversa às vezes não ser boa, eu evito a conversa. E com isso a pessoa vai aceitando tudo. Aceita um relacionamento tóxico, aceita uma posição de humilhação que a colocam, aceitam tudo que colocam para ela sem questionar. Para quê? Para evitar conflitos, para evitar confronto. E a ideia aqui não é fazer você confrontar, brigar por tudo, não. Mas a ideia é você ser justo. A ideia é você se posicionar. Porque todas as vezes que eu não me posiciono, todas as vezes que impõem coisas para eu fazer e eu me calo, aceito tudo, vão colocar mais coisas para eu fazer. Vão fazer de mim mais coisas, vão abusar de mim. Vão falar e fazer coisas que vão me desagradar. E o pior da pessoa que não fala, gente, que ela até não fala, não fala para não arrumar problema, mas dentro dela ela se sente mal. Dentro dela ela se sente lesada. Dentro dela ela sabe que foi passada para trás de novo, ela sabe que foi enganada. Então é pior. Às vezes é melhor você se posicionar, mas com sabedoria, sem brigar, sem contender, sem alterar a voz, mas não aceitar mais injustiça, do que você ficar quieto, calado, aceitando tudo que fazem com você. Hoje Deus quer te dar essa autoridade, a autoridade de ter um posicionamento firme, sem brigar, mas se as pessoas entenderem que você não é bobo, que elas não vão poder mais brincar com você, nem passar você para trás, porque hoje você vai se posicionar. Quem precisa, gente, tomar um posicionamento na vida? Coloca aí, eu preciso me posicionar. Às vezes é com o filho faz uma série de coisas, você quer repreender, mas tem medo, mas se eu falar, ele ficar chateado e foi embora de casa. Talvez é com o marido, brincadeiras que ele faz na frente das pessoas que te humilham, que te diminuem. Talvez é a forma dele de tratar você, que você não se sente bem. Talvez é a forma que a sua esposa fala contigo, e isso te magoa e você não tem falado, e por não falar, a pessoa faz várias vezes, porque para ela está tudo bem. Hoje Deus quer te dar autoridade. O Senhor quer que você se posicione. Como eu falei, não é para brigar, não é para arrumar confusão, mas olha, eu não gosto disso. Não faz isso não, porque isso me chateia, isso me magoa. Isso que você está fazendo está distanciando a gente, está fazendo eu ficar mais distante de você, e eu não quero, eu quero estar próximo, sabe? Aquela conversa madura, sadia. Pastor, mas toda vez que eu falo vira problema. Fale dessa vez para não gerar problema, mas para resolver problemas. Então Jesus vai nesse lugar, onde pessoas não conviviam bem, lugares que as outras pessoas evitariam, Jesus vai lá. Já aqui Lucas prepara o leitor, gente, para receber um dos personagens principais, que seria justamente um samaritano. Lucas fala isso, gente, já justamente para preparar a gente para entender que o milagre aqui seria um milagre diferenciado. E dentro dessa aldeia, como eu disse, haviam os leprosos.
Eu já falei aqui sobre o leproso que foi purificado. Tem essa mensagem aqui, depois assiste essa mensagem sobre o leproso, essa mensagem extraordinária. E quem eram os leprosos naquela época? Na época da Bíblia, os leprosos, quando recebiam o diagnóstico da lepra, era praticamente uma sentença de morte social. Receber a notícia que você era leproso era praticamente você estar morto socialmente. Porque o problema não era apenas a doença, era tudo o que a doença tirava de você. E o leproso perdia o convívio familiar, o leproso perdia o seu trabalho, perdia a sua casa, perdia os seus amigos, perdia a participação de estar na sinagoga, ele perdia a sua dignidade. Eles eram obrigados a viver fora das cidades. Eles eram expulsos da cidade, expulsos do convívio social. Viviam nessas pequenas comunidades apenas com outros leprosos. E ali com outros leprosos eles podiam conversar, dormir junto, comer juntos, ter uma vida em comunhão, mas com pessoas também leprosas. Levítico 13 fala sobre isso. Ali Deus determinava como os leprosos deveriam fazer. E olha que coisa impressionante, olha como os leprosos viviam, gente. Eles deveriam, quando eram de novo diagnosticados leprosos e iam para o leprosário, a primeira coisa que eles faziam, rasgavam as roupas. Todo leproso andava com as roupas rasgadas. Era sinal da doença, era sinal da lepra. Existe um espírito maligno no mundo espiritual que gosta de coisas quebradas, de coisas rasgadas, de coisas remendadas. Existe algo muito sério no mundo espiritual, talvez ninguém nunca te falou sobre isso. Onde tem coisas, lugares com coisa rasgada, quebrada, remendada, a gente atrai espíritos malignos. Por isso que frequentemente temos ouvido uma frase de um bispo falando isso: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você consegue colocar essas três frases aqui? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essas três coisas, quando você começa a organizar isso na sua vida, tira toda a legalidade espiritual de coisas ruins. Porque essa era a primeira ordem para o leproso. Foi diagnosticado leproso? Rasga a roupa, anda rasgado. Olha que humilhação, olha que disparate, andar rasgado. Obviamente todo mundo olharia para aquele homem. Talvez você não está rasgado fisicamente, mas está com a alma rasgada. A sua vida espiritual está rasgada, em frangalhos, o seu coração, o seu espírito está machucado, está ferido. Talvez você está sangrando, pessoas não conseguem ver, porque esse sangramento não é físico, mas é espiritual. É o símbolo da lepra, é o símbolo do problema, do pecado, de algo que está na sua vida, e talvez esse algo tenha feito você perder a família, perder a comunhão com Deus, perder a alegria, perder a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas eu vim essa manhã dizer para você uma notícia do céu. Hoje Deus vai restaurar o que está rasgado. Hoje Deus vai curar aquilo que o inimigo dividiu, aquilo que o inimigo separou. Rasga nos fala disso. Era uma coisa única e quando rasga se separa. Quando rasga fica desunido. Hoje Deus vai trazer vida. Então a primeira coisa que o leproso fazia, rasgava as roupas. Segunda coisa, deixava o cabelo despenteado. Imagine, roupa rasgada, cabelo todo bagunçado, gente. Era assim que o leproso era reconhecido. Cabelo despenteado, barba por fazer. Olhando assim já dava medo. É um semblante de alguém fora de si. É um semblante de alguém doido. Alguém assustador. Imagina as crianças vendo alguém rasgado, cabelo e barba bagunçada, ficar com medo, os adultos se afastavam. A vontade do inimigo, quando infecta alguém com doenças espirituais, com enfermidades espirituais, é que as pessoas tenham medo de você, é que as pessoas se afastem de você. Talvez alguém tenha olhado para o seu filho hoje, talvez no vício das drogas. Não parece a imagem de alguém, gente, envolvido nas drogas, rasgado, cabelo e roupa bagunçado? Não parece alguém que está na sarjeta? Falando do leproso, não dá na nossa mente a memória ou a lembrança de alguém abandonado pela sociedade? É isso que o inimigo faz.
quer tirar pessoas do centro, do meio da família, do seio da família, e colocar na sarjeta, e colocar como ninguém, e colocar em situação de humilhação. Mas hoje Jesus traz essa mensagem para dizer: Ele vai resgatar todos aqueles que estão na sarjeta. Coloque nos comentários essa frase, essa palavra profética: Senhor, resgata a minha família. Coloca isso. Faça essa oração: Senhor, resgata a minha família. Digita isso nos comentários. Haverá um resgate de Deus para alguém da sua casa ainda esse mês. Eu profetizo isso. Você recebe essa profecia? Então rasgava as roupas, deixava o cabelo e a barba despenteado. Terceira coisa, cobria parte do rosto. Ficava apenas com uma parte do rosto à mostra. Isso o deixava muito mais sinistro. Não dava para saber quem era. Se te atacasse, você não sabia quem era a pessoa. Não dava para saber, porque uma parte do rosto estava encoberta. Aparecia uma parte e outra não. Algo obscuro. Algo incerto. Quarta coisa, deveria ficar gritando constantemente. Então imagine essa cena, imagine esse personagem, roupa rasgada, cabelo e barba bagunçado, metade do rosto coberto e gritando: impuro, impuro. Era isso que eles gritavam, constantemente. As pessoas já logo identificavam. Não precisaria nem gritar, dava para observar só pelo jeito. Mas era questão de gritar. Imagine o impacto psicológico disso. Todos os dias, durante anos, a pessoa declarando na própria vida aquela sentença de maldição. Esse impuro, gente, é o mesmo que amaldiçoado. É o mesmo, é a mesma coisa. Ele está dizendo, declarando para si mesmo, proferindo essa maldição sobre a própria vida. Era assim que os leprosos estavam. Então não é só sobre a lepra, não é só sobre uma doença na pele, é sobre todos os fatores espirituais e emocionais que aconteciam na vida de uma pessoa. E a Bíblia diz ali que haviam 10 leprosos. 10 leprosos juntos. Esse detalhe quase ninguém percebe. Judeus odiavam samaritanos e samaritanos evitavam judeus. Mas como eu disse, esse lugar que Jesus estava era bem pertinho de Samaria e da Judéia. E ali, nesse lugar mesmo de fronteira, eles juntavam judeus e samaritanos no mesmo ambiente. Uma vez que ficavam leprosos, eles ficavam juntos. Por mais que um evitava o outro, essa doença era capaz, gente, de destruir qualquer preconceito. Ali dentro, no mesmo ambiente, ficavam judeus e samaritanos. A lepra colocava eles no mesmo ambiente. Ela colocava lado a lado homens que normalmente jamais iriam caminhar juntos. A dor unia as pessoas. Essa enfermidade unia as pessoas. Isso continua acontecendo até hoje. O sofrimento derruba muros. O sofrimento derruba orgulho. O sofrimento derruba uma série de paradigmas que nós levantamos. Eu me recordo que, uma certa feita, uma irmã da minha igreja adoeceu. Ela ficou doente, havia acabado de descer as águas batismais e descobriu uma doença, um câncer. E muito rápido ela começou a perder peso, começou a emagrecer. E nós orando, Deus falou que já iria recolhê-la mesmo. O batismo era para Deus firmar a salvação na vida dela e Deus iria recolher. E me recordo que eu fui na casa dela orar por ela. Já estava muito debilitada, eu fui lá na casa dela orar por ela. E eu ali, conversando antes com ela, com a família, entendendo a situação. E ela deu um grito, chamando o nome do irmão que estava lá fora. O irmão entrou às pressas. E ela, com lágrimas nos olhos, falou: me perdoa. Eu sei que eu falei muita coisa para você que eu não deveria ter falado. Eu quero que você me perdoa. Naquele momento, aquela mulher chorando, o irmão também começa a chorar ali. Aconteceu uma das cenas mais lindas que eu vi em toda a minha vida. Os dois se abraçaram. Eu fiquei sem entender, claro, não sabia o que estava acontecendo, não sabia que havia muito tempo que eles não conversavam, mas depois me falaram: pastor, muitos anos que eles não se falavam. Houve um problema muitos anos atrás e eles viraram como se fossem inimigos, não se falavam. Mas hoje aqui, Deus, primeiramente, a sua presença aqui na nossa casa, pastor, fez com que esses muros caíssem. A enfermidade na vida dela fez com que o coração dela ficasse aquebrantado a ponto de voltar a conversar com o irmão.
Olha que coisa interessante, gente. Olha porque Deus permite algumas situações. Deus permite algumas coisas para consertar outras. Eu sei que o que você está passando é para Deus consertar outras coisas. Não é só sobre o problema, não é só sobre a doença, não é só sobre essa crise, é sobre o que Deus vai fazer na sua vida depois desse processo. É sobre o que Deus vai trazer para você após esse aprendizado. Então pare de se queixar, de reclamar. Deus está te forjando porque Ele tem coisas maiores na sua vida. Deus está te preparando para viver algo maior. E algo interessante acontece. Os 10 leprosos veem Jesus. Observe que eles não pedem cura. Eles olham para Jesus, param de longe e eles dizem: tem misericórdia de nós. Eles sabiam que Jesus entenderia aquilo. Não precisava explicar. Eles apenas clamam. E Jesus responde de forma inesperada. Jesus não toca nele, Jesus não ora, Jesus não impõe as mãos. Jesus diz: vai se mostrar para o sacerdote. Vai lá até o sacerdote, vai. Eles estavam doentes ainda. Eles não estavam curados. Para o sacerdote só iam 2 vezes. Uma para diagnosticar a lepra e 2 quando eram curados da lepra. Eles já tinham ido uma vez. O sacerdote diagnosticou o leproso. Jesus mandou eles ir pela 2ª vez. Como ir pela 2ª vez se eu ainda estou leproso? Vou perder viagem, eles poderiam ter pensado isso. Mas o primeiro ponto aqui que eu vejo desses leprosos é que eles obedecem a Jesus. Eles vão. E quando eles foram, ainda estavam leprosos. Quando eles foram, ainda estavam doentes. Tem muita gente esperando as coisas acontecerem para depois fazer. Ah, quando acontecer eu faço isso, isso, isso. Ah, quando Deus me der isso eu vou fazer aquilo. Você não vai fazer. Se você não aprender a fazer na dor, na prova, se você não aprender a fazer ainda no problema, quando vier a bênção aí que você não faz mesmo, filho. Tem que fazer hoje, tem que fazer agora. Jesus manda eles ir. Porque lá no sacerdote, gente, funcionava, era como autoridade religiosa e sanitária da época. O sacerdote, somente ele podia declarar oficialmente que alguém estava limpo ou não. Sem a declaração do sacerdote, nenhum leproso voltaria para casa. Ah, mas Jesus me curou, mas o sacerdote diagnosticou? O sacerdote liberou? Entende? Jesus não passa pelas ordens terrenas. Ele não passa por cima das ordens humanas. O que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se o céu determinou, a terra tem que aprovar, gente. Tem que passar, sim, pelas autoridades da terra. Jesus mandou os homens ir lá, até o sacerdote, como se já tivesse curado. E a cura aconteceu durante a caminhada. O Senhor está dizendo para alguém nesta manhã: é no meio da caminhada que eu curo. É no meio da jornada que eu trago a vitória. É no meio de você se movimentando que as coisas acontecem. Quem já fez terapia ou faz terapia comigo agora vai entender. Quando você começa aqui na terapia, a primeira sessão eu te ensino a fazer o básico bem feito. Quer melhorar da depressão, da ansiedade, da crise de pânico? Tem que fazer o básico bem feito, é se movimentando que o negócio acontece. Não adianta ficar parado. Ah, não, mas eu estou parado, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando sempre, você vai precisar trabalhar também. Vai precisar se movimentar. Então eles vão indo na obediência e o milagre acontece. Olha que coisa tremenda. Mas de repente, quando eles chegam curados, o samaritano volta. Aqui acontece a grande virada, gente. Lucas fez questão de dizer que um deles volta e ele era samaritano. Lucas faz questão de dizer a origem desse homem. Ele era samaritano. Por quê? Porque justamente aquele considerado inferior, aquele que era o pior, aqueles que os judeus não aceitavam, foi eles que compreendeu quem realmente Jesus era. Os outros eram judeus, gente. Se Lucas fez questão de falar que é samaritano, é questão que os outros eram judeus. E os próprios judeus foram curados por Jesus, mas voltaram para suas próprias vidas. Voltaram para suas famílias. Foram recuperar talvez o tempo perdido. Foram curtir, foram fazer qualquer outra coisa, mas o samaritano voltou. O samaritano veio. E quando esse samaritano vem, gente, ele vem diferente. Quando o samaritano vem, a Bíblia diz que ele vem glorificando a Deus. Ele vem adorando ao Senhor. Ele vem sendo grato a Deus pela cura, pela bênção, pela vitória. Eu até vou até o sacerdote, mas primeiro eu quero agradecer aquele que me curou. Eu até vou lá, mas primeiro eu quero agradecer. Ah, vocês não têm noção.
como a gratidão, gente, como a gratidão, como ser grato muda a história. Como é importante você acordar agradecendo, dormir agradecendo. Você não tem noção. E aqui é tanto no espiritual quanto no físico, no metafísico. É muito forte, isso eu não consigo explicar. Mas quando você aprende a agradecer, o Senhor faz coisas grandes na sua vida. Quando você aprende a ser grato a Deus, as coisas fluem de forma poderosa na sua vida. Os que já acompanham aqui mais tempo sabem que eu cuido da minha mãe que tem Alzheimer, e esse tempo que ela está morando comigo, esse cuidado mais próximo com ela, uma coisa que eu observo que minha mãe tem muita gratidão a Deus. Tudo ela agradece a Deus. Eu meço a pressão arterial dela e eu falo, hoje a pressão está mais baixa. Ela, muito obrigado, Jesus. Ela sabe que, humanamente falando, a pressão não tem cura. A pressão arterial não tem cura, humanamente falando. Mas só de estar mais baixo, ela agradece. Ela poderia reclamar, mas por que Jesus não me cura? Ela entende, gente. Se for para curar, Ele cura. Mas se Ele não curou, só o fato de estar mais baixo, um pouco, ela agradece a Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Todas as noites, antes dela dormir, eu vou na cama, cumprimento ela, desejo boa noite. Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Ela tem certeza que o próximo dia estará viva de novo, gente. Está enferma, está doente, com Alzheimer, esqueceu um monte de coisa, mas não esqueceu o caminho da gratidão. Ela não esqueceu que o segredo do milagre, da vida, é você ser grato, é ser grata a Deus. Mesmo na dor, mesmo na dificuldade, ela me ensina a ser grata a Deus pelas mínimas coisas, gente. Por coisas pequenas. Não é pela cura completa, mas uma pequena melhora já faz minha mãe agradecer a Deus. Você entende isso? Por falar em agradecer, você já é grato por esse canal? Você que já segue aqui, você que está chegando aqui agora, se inscreve nesse canal. Você é grato a Deus por ter chegado até aqui, ter conhecido esse canal? Se não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Agora clique aí no botão inscrever-se, faça isso. Todos os inscritos no canal recebem uma oração especial. E você que é grato de verdade vai deixar o like. Cadê o like? Cadê o joinha? Tá vendo minha cara preta? Coloca o joinha aí. Isso. Coloca o joinha. Esse joinha fala para o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Pessoas gratas fazem isso. Se inscrevem, comentam, compartilham. Pessoas gratas, elas sabem. É um conteúdo gratuito. Então eu vou compartilhar, eu vou abençoar. Participa. Faça isso. Esse samaritano, ele volta agradecendo a Deus. Ele volta agradecendo. Jesus faz a pergunta para ele. Não foram 10 os limpos? A palavra usada aqui, gente, indica cura física. Não foram 10 os limpos? Jesus está dizendo sobre cura física. Depois Jesus fala ao samaritano, vai, a tua fé te salvou. E aqui o verbo muda, olha que coisa. A palavra grega sozo significa salvar, restaurar, libertar, trazer plenitude. Os 10 receberam cura. Esse recebeu restauração, libertação, plenitude. Apenas um recebeu algo muito maior do que a cura. Glória a Deus. Então você chegou aqui apenas pela cura. Jesus tem restauração, libertação, tem plenitude. Tem a bênção completa para você. Esse homem recebeu relacionamento com Cristo, restauração espiritual, salvação, paz, intimidade. Esse homem recebeu o verdadeiro milagre. Se você quer o verdadeiro milagre, coloque nos comentários agora que eu quero o verdadeiro milagre. Não quero só a cura. Cura é pequena, cura é pouco. Eu falei da minha mãe, ela não está curada da pressão, mas ela entende que é ter vida espiritual, que é ter salvação, que é ter paz, que é ter plenitude. Ela entende isso, gente. Tem gente frustrada porque não foi curado. Mas Jesus está dizendo, eu estou querendo te dar coisas maiores do que a cura. Quero te dar coisas maiores do que a cura. Se você entender isso, é muito forte, gente. Isso é muito forte. Será que temos sido como os 9? Buscamos Jesus apenas quando precisamos? Quando a resposta chega, esquecemos dele? Esquecemos de voltar para agradecer? Quantas pessoas oram, gente, durante a crise? Quantas pessoas buscam durante a dificuldade? Mas quando chega a bênção, esquecem de Deus. Quando chega a bênção, vira as costas para Deus. O Senhor está procurando alguém. Quando chegar a bênção, volte, permaneça e agradeça ao Senhor. Você percebeu aqui? No começo eu perguntei
Porque apenas um voltou. Agora você sabe, não era apenas um homem agradecido, era alguém que havia entendido quem Jesus realmente era. Os outros enxergaram o milagre, ele enxergou o Messias, ele enxergou aquele que mudou a história dele. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários assim, apenas essa frase: eu sempre voltarei. Coloca aí, eu sempre voltarei. Quando o milagre acontecer, eu volto. Quando a bênção chegar, eu volto. Quando estiver na prova, eu volto. Eu sempre voltarei. Coloca aí, eu sempre voltarei. Faça essa aliança com Jesus hoje. Faça esse pacto espiritual com Jesus aqui. Eu sempre voltarei. Eu quero orar por você agora. Você que não quer apenas a cura, mas quer viver a plenitude da bênção de Deus. Eu quero abençoar a sua vida e a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo esse homem, essa mulher, esse jovem, essa pessoa, essa família, Pai. Derrama a cura, a bênção, a libertação, restauração. Que essa pessoa possa triunfar, prosperar e viver um grande milagre do Senhor sobre a vida dela. Que essa pessoa possa, Pai, transbordar em bênção e em vitória, em nome do Senhor Jesus. Realiza o impossível, faça algo sobrenatural. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Respira fundo, abre o sorriso 915. O Senhor tem bênção completa para você, para sua casa, para sua família. Receba essa palavra, receba a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.